Novos detalhes surgem sobre a morte de Caitlin Tracy e a possível defesa do marido no julgamento por assassinato. Adam Beckerink é acusado de matar Caitlin, mas seu advogado afirma que ele é inocente e que Caitlin pode ter tirado a própria vida. Estamos investigando as alegações. Sou Angelette Levy e este é o Crime Fix. Estar online faz parte da vida, mas ver tantas informações pessoais disponíveis na internet assusta, por isso gosto do Incogni. A empresa pode te ajudar a proteger suas informações pessoais, como seu nome, seu número de telefone, seu endereço e outros dados. Assim, golpistas e corretores de dados não conseguem acessá-los e vendê-los. Cadastre-se no site do Incogni para que removam seus dados. A configuração é rápida e leva poucos minutos. Basta criar uma conta, autorizar a Incogni a agir em seu nome e eles fazem o resto. Com remoções personalizadas dos planos ilimitados, envie links com seus dados e um especialista em privacidade os remove para você. Se valoriza sua segurança online, recupere seus dados com a Incogni, use o código CrimeFix para 60% off no plano anual. Quando Caitlin Tracy foi achada morta ao pé de uma escada no condomínio do marido, no South Loop de Chicago, em outubro de 2024, amigos e familiares ficaram devastados. Caitlin, mulher linda de 36 anos, amava cozinhar, viajar e sempre gostou de design. A família de Caitlin afirmou que a polícia de Chicago informou que Adam Beckerink, marido de Caitlin, era o principal suspeito da morte da filha deles. O corpo dela foi achado pulverizado, sem um pé, no fundo da escada sob o condomínio de luxo de Beckerink. Mais de um ano depois, Adam Beckerink é acusado pelo assassinato de Caitlin, mas nega o crime. Documentos judiciais que já discutimos aqui no Crime Fix no passado revelaram que Tracy havia solicitado uma ordem de restrição contra Beckerink anteriormente. Tracy acusou Beckerink de abuso físico, dizendo que ele a socou, empurrou, puxou seu cabelo, jogou um pote de picles em sua cabeça e derramou vodka em seus ferimentos. Depois houve esse incidente em agosto de 2024, pouco mais de 2 meses antes de Caitlin morrer. Ela tentou ligar para o 911 em sua casa em New Buffalo, Michigan, mas Beckerink impediu. Podemos conversar aqui mesmo? Só conversar aqui mesmo? Espera aí, continue andando. Espera, sério, espera. Por quê? Quem são vocês? As pessoas estão tão bravas? Espera. Espera, do que você está falando? Do que diabos você está falando? Espera. Por favor, espera antes de publicar. Espera, sério. O que é isso? Me escuta. Beckerink cumpriu 93 dias de prisão no condado de Berry Inn, Michigan, por esse incidente. Ao ser sentenciado, afirmou que ele e Caitlin tinham uma ótima vida. Ele voltou a Chicago para responder à acusação de assassinato de Caitlin. Sua advogada pediu ao juiz que o liberasse sob fiança até o julgamento. Ao fazer isso, a advogada Todd Pugh revelou novidades sobre a autópsia de Caitlin Tracy que ainda não conhecíamos. Na petição de liberdade provisória, a advogada Pugh afirmou que não há provas ligando Adam Beckerink à morte de sua esposa, Caitlin Tracy. O Estado cita incidentes de distúrbios domésticos entre o casal em 2023 e 2024 como prova. Adam Beckerink jogou sua esposa do patamar da escada do 24º andar do prédio de condomínio onde moravam, no bairro South Loop de Chicago, em 25 de outubro de 2024. O problema é que não há prova de que a morte de Caitlin foi assassinato. Além disso, os materiais de descoberta fornecidos demonstram que o Estado deixa de revelar ao tribunal algumas verdades inabaláveis e desconfortáveis sobre Caitlin Tracy. Agora, vou entrar nas evidências que o Estado diz conectar Beckerink à morte de Caitlin Tracy em breve, continua Pugh. Caitlin Tracy era dependente de drogas e alcoólatra. O relatório do médico legista mostrou claramente que, ao morrer, Caitlin era usuária crônica de Vicodin e Norco, ingeriu cocaína em níveis de emergência, consumiu álcool, uma dose alta de Cialis e quase fatal de Tramadol. Caitlin estava gravemente debilitada e sofria intoxicação aguda por várias substâncias antes de morrer. Essa informação era desconhecida do público.
Caitlin Tracy tinha drogas no corpo quando morreu, diz Pugh. Segundo a teoria do Estado, Adam Beckerink, enquanto se recuperava de uma cirurgia no joelho, teria levantado e jogado Caitlin do corrimão da escada do 24º andar, causando sua morte. Não existe evidência física, testemunha ocular, reconstituição forense ou declaração contemporânea que apoie essa alegação. O Estado se apoia quase só em disputas domésticas passadas e boatos sobre o que Caitlin teria dito sobre seu casamento. Isso não prova assassinato. O Estado não tem provas ligando Adam Beckerink à morte de Caitlin Tracy. O Estado só possui um caso trágico de abuso de substâncias, instabilidade e questões não respondidas, o que não justifica a detenção. A lei exige provas, não conjecturas, e este processo não contém nenhuma. A defesa anexou fotos de Adam Beckerink e Caitlin Tracy aparentando muita felicidade. Em uma, o casal faz macarrão, em outras, parecem de férias curtindo um dia de outono. Há uma foto de Caitlin encolhida em uma cama de hospital ao lado de Adam Beckerink. Lembra, a defesa afirmou que Beckerink se recuperava de cirurgia no joelho quando Caitlin morreu. Essas fotos mostram o casal bem mais feliz do que as imagens da câmera corporal mostradas antes. Pugh prosseguiu em sua petição. O casamento de Adam e Caitlin era turbulento. Ambos abusavam de álcool e drogas, e a vida social deles era caótica e nada saudável. Testemunhas relataram festas frequentes no prédio, e os pais de Adam admitiram que pediram que ele buscasse tratamento. Funcionários do prédio suspeitavam de infidelidade, tanto por parte de Adam quanto de Caitlin. As evidências fotográficas registram momentos de cuidado, companheirismo e apoio mútuo. Evidências que o Estado pediu para este tribunal ignorar em prol de uma narrativa infundada e unilateral. A promotora do condado de Cook afirmou que Beckerink deu versões contraditórias ao relatar o sumiço de Caitlin em outubro de 2024. Policiais de Chicago registraram conversas com Beckerink no relatório policial durante a investigação da morte de Caitlin. Tracy foi encontrada na escada do condomínio após cair de um lance acima do 20º andar, sofrendo ferimentos fatais. Uma /D soube que Tracy foi dada como desaparecida por Beckerink. Uma /D falou com Adam Beckerink sobre sua esposa, Caitlin Tracy, que ele deu como desaparecida em 27 de outubro de 2024. Beckerink relatou que Tracy desapareceu em 25 de outubro de 2024. Beckerink disse que estava fora da cidade quando soube do desaparecimento de Tracy. Corte em D achado na investigação. Vídeos de 24 de outubro de 2024 mostram que Beckerink esteve na residência antes do desaparecimento de Tracy ser comunicado. A /D descobriu que Beckerink estava com sua esposa em vídeo nas residências, apesar de ter dito à polícia que estava fora da cidade no sumiço de Tracy. Ele permitiu que a /D visse seu telefone e o de Tracy, ambos com mensagens aparentemente apagadas. Ele disse que era assim que se comunicavam antes de sumirem. Beckerink não soube explicar por que as mensagens sumiram dos dois telefones. A /D descobriu que Beckerink e Tracy já tinham um histórico de violência doméstica antes do desaparecimento dela. Ela aparentava ferimentos no rosto registrados em vídeo. A /D prendeu Beckerink por registrar falso desaparecimento de sua esposa, Tracy. Ao ser preso, ele perguntou: "Ela está viva? E está bem agora?" A defesa de Beckerink está contestando o que o Estado e a polícia alegam. A defesa diz que Beckerink estava gravemente intoxicado e confuso durante o interrogatório policial, fazendo declarações incoerentes. O que o Estado omite é que naquela entrevista o Sr. Beckerink falou por volta da 1h15 da manhã que Caitlin havia saído do condomínio na noite anterior. Ele explicou que estava em outro cômodo quando ela disse que ia correr e que ouviu a porta se fechar. Ele sempre disse que foi a última vez que a viu. A defesa argumentou que Beckerink não representava perigo para o público e não fugiria, mas o juiz decidiu que o Estado havia cumprido seu dever e que Beckerink não seria liberado antes do julgamento. A mensagem é: se você esteve em um relacionamento com abuso de drogas, álcool e acusações de violência entre parceiros, se algo acontecer com essa pessoa, você será acusado de assassinato e preso. Estamos confiantes na vitória no julgamento. A promotoria afirmou que havia mais provas além das citadas pela defesa, como Caitlin Tracy dizendo a uma defensora das vítimas que pretendia se separar de Beckerink e que ele a ameaçou de jogá-la escada abaixo. Junto com as evidências de DNA,
amostras de DNA coletadas ao lado da escada. A porta excluiu a vítima e indicou fortemente que a ré contribuiu para esse perfil de DNA. Então eu quero chamar Joseph Scott Morgan. Ele é apresentador do podcast Body Bags e também um investigador forense de mortes aposentado, um verdadeiro profissional. Joseph, quero saber sua opinião sobre o caso. A defesa afirma que nem há provas de que foi assassinato. Eles dizem que, sabe, Caitlin Tracy era viciada em drogas, tinha muitas drogas no organismo, álcool também. Eles sugerem que pode ter sido um acidente, que ela se machucou sozinha e 24 andares até a morte. Uau, que caso incrivelmente complexo, Angenete. E aqui está o porquê. Você tem várias dinâmicas acontecendo. Primeiro, vamos falar sobre isso. Você tem uma mulher que caiu de uma grande altura dentro do prédio e a maioria das pessoas pensa, eu acho que quando ouvirem essa história vão pensar isso. Isso é fora do prédio? Não, é uma escada interna. E então, a maioria de nós que já subiu em um prédio alto, ou até mesmo em um estacionamento, sabe? Se você estaciona seu carro lá, você entende, se você usa as escadas, você sabe como é isso. Ela caiu de uma grande altura dentro de uma estrutura, dando um contexto diferente. E então você começa a falar sobre esse coquetel que ela tem no organismo, e pelo que eu entendi, ela já mexeu com Vicodin no passado. Se você já sentiu dor muscular ou pós-cirúrgica, serve para aliviar. É um tipo de depressor. E de acordo com o que estamos ouvindo, ela também está com cocaína no organismo. Sem contar que, acredite se quiser, ela também está com Cialis no organismo, que é para ajudar homens com disfunção erétil. E para completar, ela ainda está com álcool no organismo. Então, sabe, com todas essas combinações é realmente complicado. Quero muito entender como a polícia e os investigadores chegaram a essa conclusão. É claramente um homicídio, e não apenas isso. A promotoria afirma que pode provar isso no tribunal. Eles afirmam isso. Ele deu declarações inconsistentes e apagou mensagens dos 2 celulares, segundo a defesa. Em resposta a isso, eles não comentam sobre as mensagens de texto apagadas, mas dizem que, sabe, ele estava bêbado e confuso, esse tipo de coisa. Eles respondem apontando o histórico de violência doméstica e o DNA. Eles dizem que o DNA dele estava na escada, na porta, no corredor e na maçaneta. Então eles estão dizendo, olha, ele a declarou como desaparecida, sabe? Ela não estava desaparecida, ele sabia onde ela estava, esse tipo de coisa. Mas eles precisam provar, claro. E isso é muito difícil quando você olha para isso. Ok, vamos só pegar a parte sobre o DNA dele ali. Ok, agora a defesa pode argumentar, bem, ele mora naquele prédio. Ok, sim, nosso cliente gosta de usar a escada de vez em quando. O que você acha disso? Agora, é uma coisa que eu teria que saber, acho que curiosamente aqui, teríamos que saber que tipo de DNA. E certamente você, com sua experiência e seu conhecimento, sabe muito sobre DNA. Isso é apenas um DNA de toque passivo? Ou é algo mais robusto, como suor, saliva ou sangue? Ele teve um ferimento, tocou em algo e deixou o DNA dele ali? Então, só nesse pequeno detalhe, a narrativa muda, né? Muito, muito rápido, então é realmente difícil incriminá-lo. Você retorna para essas mensagens apagadas e para como eles se comunicam novamente. Apagar mensagens não te faz necessariamente um autor de homicídio. Então, só por esse detalhe aí já vai ser complicado. Acho que vai ser uma batalha difícil para a acusação nesse caso. Eles afirmam que todas essas interações com ele estão na câmera corporal, então quero ver isso quando chegar, incluindo o que ele disse e como disse. Vamos voltar ao Cialis. Por que uma mulher que está tomando, possivelmente, você sabe, ela está bebendo álcool, ela toma Vicodin e Norco, tomando essas substâncias e ainda tem cocaína no organismo, por que ela estaria tomando Cialis, que é para disfunção erétil? Não entendo por que uma mulher tomaria Cialis. Já ouvi falar disso, mas não compreendo. Bem, em um caso como esse, principalmente quando você, e eu chamo isso de coquetel, quando você tem todas essas outras substâncias no organismo. Já tive casos assim em Nova Orleans e Atlanta, suicídios ligados à overdose de drogas.
as pessoas. É meio impressionante. As pessoas pegam qualquer droga que esteja ao alcance, tudo aquilo que elas conseguem acessar facilmente. Elas tomam isso para se matar. A única razão que imagino é essa. Gostaria de saber se houve outro motivo, pois realmente não faço ideia do que poderia ser. Porque o Cialis, em caso de overdose, pode causar disfunção cardíaca em qualquer pessoa. Você pode realmente ter o que chamam de ataque cardíaco, um evento de arritmia que tira seu coração do ritmo e aumenta a hipertensão. É uma forma horrível de morrer, especialmente se combinada com outras coisas. Parece para mim que isso teria um propósito ilegal. Ok, então você está tentando pegar tudo o que pode e ingerir isso, sem contar o que já existe no organismo. Se ela tem um histórico de abuso de drogas, e digamos que são medicamentos prescritos, ela está abusando de coisas como Vicodin. Ela vai ter, se ela estiver usando regularmente, ela vai ter uma quantidade padrão no organismo. E aí você meio que joga todas essas outras coisas em cima, sabe? Porque muita gente que fica viciada em medicamentos prescritos, um dos aspectos insidiosos desse vício é que a dosagem prescrita pode não ser suficiente após a dependência. Nunca é o suficiente, você precisa de mais e mais e mais. Então, será que a mente dela está indo por esse caminho? Ok, bem, eu já tomei isso, eu sei que isso é letal, vou beber um pouco de álcool junto. Ah, e aliás, sabe, aqui está o Cialis do meu amante, vou pegar um punhado disso e engolir tudo. Sabe, ela poderia ter usado esses remédios para tirar a própria vida. Uau. Tem um componente interessante nisso, sabe? A defesa diz, basicamente, a única prova ou o que está sendo apresentado como prova pela Promotoria de Justiça de que isso é um assassinato é o histórico de distúrbios domésticos. Você sabe, o histórico de violência doméstica aqui. E então eles estão dizendo, bem, essa é a prova deles, é isso que eles estão dizendo que é prova. Mas você tem uma defensora das vítimas indo até a promotoria e dizendo... Ela disse que ia terminar o casamento e voltar a trabalhar. E ela estava dizendo que ele tinha ameaçado jogá-la escada abaixo para matá-la. Que peso você dá a isso como investigadora forense de mortes? Preciso olhar sobre essa pedra. Quero dizer, com certeza, se você tem alguém próximo dela que fez essa ameaça e é algo muito específico. Quero dizer, Angenete, só pense nisso. Quantos outros casos? Cobrimos casos juntos há muito tempo. Quantos outros casos nós cobrimos? Onde alguém pulou em uma escada? Ok, isso simplesmente não é algo que acontece normalmente. Esses são dados muito específicos, certo? Quero dizer, talvez se for um caso de violência doméstica, ele disse isso abertamente. Ele está dizendo, sabe, olha, eu vou te jogar pela escada. Ninguém vai encontrar seu corpo, o que, claro, encontrariam, porque qualquer pessoa que procurar vai achar os restos ali. Mas é muito específico. Então, para mim, como investigador, meu senhor, isso é um prêmio de informações que eu preciso explorar com esse cara e preciso entender. Sabe, primeiro de tudo, eu posso validar a afirmação de que ele realmente disse isso? Essa é uma declaração direta que ele fez? Ou é algo que ele disse para outra pessoa? Acho que você disse que foi um defensor da vítima. Vou ter que sondar um pouco. Ele falou isso várias vezes, faz muito tempo ou foi recente. Ele costuma dizer isso para outros, não apenas isso. Se eu estiver entrevistando pessoas do círculo deles, eu quero ver se consigo validar essa afirmação com outras pessoas. Quero saber se ele expressou frustrações para alguém. Ele já falou sobre jogá-la escada abaixo? Ter confirmações de terceiros, principalmente de outras pessoas, é importante nesse momento. Porque, sabe, isso é algo muito, muito específico. É bem específico. Seria bom ter mais informações sobre essa declaração, como e quando foi feita. Mas é a promotora dizendo isso no corredor após a audiência. Considerando tudo o que sabemos, acho que pode ser um caso difícil se pensarmos em dúvida razoável. Ainda não ouvimos sobre evidência eletrônica. Sim, estou curiosa para saber se há evidências eletrônicas de um Apple Watch, iPhone ou qualquer dispositivo eletrônico que você possa carregar.
Por exemplo, se você estivesse saindo para correr ou se estivesse apenas andando por aí, sabe, a gente nunca sabe. Sim, quero dizer, e certamente os Apple Watches são, e pode ser qualquer tipo de dispositivo conectado como este, se você estiver usando para fins de condicionamento físico e esse tipo de coisa. Ou só, sabe, andando por aí, quantos passos eu dei hoje? Porque se esse negócio está conectado para monitorar você, existe um ponto específico no tempo, isso volta, sabe, para a minha área aqui, intervalo pós-morte. O aparelho chegou a ficar em linha reta alguma vez? E eu acho que isso vai ser fascinante lá. O telefone estava com ela lá embaixo ou foi encontrado ao lado, caiu junto. Isso vai ser interessante. Em que estado ele estaria? Teria algum circuito interno de câmeras? Acho isso muito importante. Além disso, voltando no tempo, nós sabemos, e você mesmo disse isso, Anginete, que há um histórico de violência doméstica. Bem, se for esse o caso, temos imagens de bodycam da polícia local chegando e dizendo: ok, essa é a terceira vez que viemos aqui. O que diabos está acontecendo, sabe? Vamos lá, eu vou separar vocês, é meio que o procedimento padrão, separar vocês, vamos ouvir as histórias de vocês separadamente, sabe como isso seria? Isso será muito importante. E mais uma coisa, voltando à questão do abuso doméstico, que eu acho absolutamente essencial, é essa ideia de que, se de fato for abuso doméstico, e claro que podemos ter abuso verbal, podemos ter esse tipo de abuso emocional, mas se for abuso físico, Anjanete, ele já encostou nela, já a agrediu, ele faz isso, ele a agarra, e se for esse o caso, quando você receber o corpo dela, que vai estar em um estado realmente ruim, e eu posso explicar isso melhor, mas como você separa esses ferimentos, que provavelmente seriam muitos? Como você distingue esses ferimentos de agressão doméstica ou abuso ocorridos antes? Diante de abusos infantil e doméstico na minha área, avaliamos a idade dos ferimentos, contusões, certo? Então, se você tem uma contusão amarela, antiga, uma contusão esverdeada, isso significa que ela está regredindo, certo? Se estiver vermelha ou roxa, é mais recente. Então, como isso se encaixa e como você vai separar isso do monte de outras coisas? Porque você e eu estávamos conversando fora do ar. Isso não é como pular do topo de um prédio. E eu sei que já tive colegas, já tive pessoas que caíram, por exemplo, em poços de elevador. Se estiver em espaço confinado como este, ao invés de cair livremente como em um salto de um prédio, haverá um ponto central de impacto. Ok, se você cair na calçada lá embaixo ao pular por uma escada, há barras tubulares ali, aquelas que você segura ao subir degraus com bordas irregulares e várias características. Então, tudo o que seria necessário é que se você se desviasse nesse ambiente, e haveria uma chance de se desviar, se são 29 andares, você poderia ricochetear nessas superfícies. Não será um único ponto de impacto, e sim vários pontos de impacto. Caso forense muito complexo para o patologista. Se levarem isso a julgamento e conseguirem, o depoimento do patologista forense será fascinante de ouvir. Este não é um caso típico de tiro, esfaqueamento ou espancamento. Isso é algo que vai ter tantos ferimentos e tantas nuances. Com certeza é algo para ficar de olho. Com certeza é, e vamos ficar de olho nisso bem de perto. Seguiremos acompanhando o caso. Obrigada, Joseph Scott Morgan, apresentador de Body Bags e investigador forense, por seu tempo e experiência. Obrigado por me receber, Anjanete. A família de Caitlin Tracy divulgou um comunicado. Agradecemos profundamente a promotora Eileen O'Neill Burke, sua equipe e a Divisão de Crimes Violentos da Polícia de Chicago. O Departamento de Polícia de Chicago se esforçou na investigação, mesmo com as condenações e sentença do réu em Michigan, trazendo alguma justiça para Caitlin. Este homem precisa responder por suas ações antes deste momento, conforme a acusação de assassinato de nossa filha. Esperamos que a justiça seja feita e possamos dar o merecido descanso a Caitlin.
Adam Beckerbank segue detido na cadeia do condado de Cook. Ele retornará ao tribunal no próximo mês e continuaremos acompanhando o caso. Encerramos este episódio do Crime Fix. Lembre-se, você sempre pode nos assistir no YouTube e também pode nos assistir e ouvir no Spotify, então confira lá. Te vejo aqui na próxima vez.